PlenoCast 60 mais. Qualidade de vida, direitos e cidadania na terceira idade. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do PlenoCast. Eu sou o Ítalo Charles, jornalista do Plenitude 60 mais. No episódio de hoje, falaremos sobre Setembro Amarelo, o mês de conscientização e prevenção ao suicídio. E a convidada da vez é a psicóloga clínica que atua na área há 16 anos, Jennifer Viana Lobenwein. Seja bem-vinda, Jennifer. Oi, Ítalo, tudo bem? Tudo jóia, Jennifer. Obrigado por participar. Vamos começar? A primeira pergunta é: neste período de pandemia, muitas pessoas podem apresentar ansiedade ou outras características? E como esse cenário tem contribuído para o aumento de casos de doenças psicológicas no público 60+. Então a gente pensa aí na terceira idade, né? E pensando na pandemia, uma pandemia prolongada como essa oferece mais risco para a saúde mental e pode piorar problemas pré-existentes. As condições que podem deflagrar uma condição crônica, como aposentadoria, viuvez, dificuldades motoras, doenças crônicas limitantes, perda da visão ou da audição, somados ao isolamento social obrigatório, com impossibilidade dessas pessoas, né, manterem seus passeios, viagens, atividades físicas em grupo, oficinas de trabalhos manuais, entre outros, trazem muitos impactos importantes na saúde emocional da pessoa na terceira idade. Como a gente pode identificar pessoas com transtorno de ansiedade e depressão e quais são os sintomas que elas apresentam? No que se refere à depressão, né, o isolamento social pode ser tanto um sintoma quanto um fator desencadeador da doença. Isso vale especialmente para os idosos que estão acostumados a uma vida social mais intensa, como atividades em grupos e passeios ao ar livre, por exemplo. Para quem está monitorando os idosos nessas condições, é importante ter em mente que os sintomas depressivos nessa faixa etária podem ser diferentes dos encontrados nas pessoas mais jovens. A depressão pode vir, né, através de sintomas físicos diversos, né? Ela pode se manifestar de várias formas. Então, a gente pode observar dor no corpo, perda ou aumento do apetite, insônia ou sonolência diurna. Outros sintomas que podem estar presentes também são a recusa em falar, né, que a gente conhece como mutismo, a confusão mental, a não participação nas conversas, a paralisação na ingestão de medicamentos, acessos de raiva, impulso à violência, palpitações, compulsões, comer, né, de forma exagerada ou lavar de forma exagerada as mãos. Dentro desses sinais de alerta, né, e aspectos psicossociais, a família e a equipe de profissionais podem observar alguns outros comportamentos também. A gente pode ver aí a distração, retraimento, a apatia, medo excessivo, né? A gente pensando aí nessa pandemia, né? O medo da doença, a lentidão, a autodesvalorização e sentimento de culpa, ruminação de pensamentos negativos, falar de morte o tempo todo, ansiedade excessiva, a agitação psicomotora, ideação suicida, sofrer quedas frequentes também podem ser sintomas de depressão, viu? Quando provém de um desinteresse no autocuidado. A pandemia pode ser considerada um fator de aumento para os casos de suicídio entre pessoas idosas? Sim, a gente pode pensar nisso sim, né? Os impactos da pandemia do Covid-19 na saúde mental podem apresentar desde reações normais esperadas de estresse agudo por conta das adaptações à nova rotina, até agravos mais profundos no sofrimento psíquico. Com a chegada da pandemia, tudo ficou muito incerto. Uma doença desconhecida e perigosa, todos colocados em isolamento que já dura quase 2 anos, as mortes que foram aumentando e quem era e é de grupo de risco apresentava, né, e vem apresentando sempre um medo que só aumenta. É,
E agora, né, com a história de que mesmo com a segunda dose é importante, eles estão vendo a possibilidade de uma terceira, né? Então esse medo só aumenta. Na terceira idade não foi diferente. Então antes tinha um contato com pessoas queridas que não saía, quem não saía recebia visita, outros tinham uma vida ativa. Então, com o passar da pandemia, foram ficando cada vez mais isolados e sozinhos pelo grande risco de contágio. E a ansiedade e a depressão, né, na terceira idade, só veio agravando, né, cada vez mais. E o porquê as pessoas idosas cometem suicídio? Nessa fase da vida, a pessoa acumula muitas perdas próprias da idade, né? Entre elas, vem aí perdas do cônjuge, o vínculo com o trabalho, muitos se aposentam, né? A perda de amigos. Muitas vezes, o desejo de antecipar o fim está associado também à perda de saúde, de autonomia, de papéis sociais. E aí, com a pandemia, isso só se agravou. E quais sintomas que a gente pode observar que é apresentado antes de tentar o suicídio? Eu quero trazer aqui um alerta, né? Que quando há ideação suicida, planejamento ou tentativa de suicídio, o desejo é de eliminar a dor, eliminar o sofrimento psíquico e não a vida de fato, tá bom? E o risco de morte entre homens e mulheres idosos inativos é cerca de 2 vezes maior do que o dos idosos ativos. Isso é um ponto importante. E então, é preciso que as pessoas ligadas afetivamente aos idosos, os profissionais de saúde, estejam alerta em relação aos riscos. E a gente pode observar algumas situações. Vamos lá. Se o idoso ficar mais quieto, mais isolado, apresentando maior desinteresse pela família, ou não querer mais atender as ligações ou chamadas de vídeo, é um ponto. Se esta está se queixando de forma mais frequente de dores no corpo, falta de apetite, dificuldades para dormir ou falta de memória, em algumas situações, queixas físicas, sobretudo se tiverem aumentado nesse período, podem ser sinais de depressão, que pode ocorrer aí, né, um caminhar para a tentativa de suicídio. Os idosos que possuem qualquer problema cognitivo, sugere-se orientação, principalmente em situações mais graves, e acompanhamento por cuidadores de confiança, uma vez que os sintomas de irritabilidade, ansiedade, insônia ou mesmo alguns quadros confusionais são mais frequentes em situações de quarentena. A preocupação com a morte, o morrer nessas pessoas, né? Quando acompanhadas de frases, por exemplo, eu estaria melhor morto, ou embora esse tipo de linguagem não seja incomum entre os idosos, geralmente evidencia sinais de angústia e deve ser acompanhado, tá? É importante observar. Observar a frequência de declarações que possam indicar que o idoso não se importa mais com a vida ou não quer ser um peso para ninguém. Isso pode incluir declarações como: é melhor você não ter que se preocupar comigo, sinto que vivi muito tempo, ou gostaria de poder dormir, não acordar mais. Às vezes, a pessoa pode sugerir ideação suicida com declarações que apontam para um sofrimento significativo. Então, esses pontos aqui são importantes, né, serem observados. E após identificarmos esses sintomas, como nós podemos ajudar e quais os meios essa pessoa tem disponível? Não duvidar, desqualificar ou minimizar o relato de desejo de morte. Acolher a pessoa e sua família sem julgamentos e considerar o ato como um sinal de alerta, especialmente para evitar um novo episódio suicida. Ter escuta cuidadosa, respeitosa e séria, procurando sempre entender melhor o que ocorreu e como a pessoa se sente. Evitar apontar culpados, né, ou causas. Em casos suspeitos ou confirmados de violência autoprovocada, realizar notificação compulsória às autoridades responsáveis, orientar sobre a vigilância diante dos meios que podem ser utilizados numa tentativa de suicídio, impedir o rápido acesso aos meios é uma grande medida, né, de prevenção.
Oferecer ajuda para iniciar um acompanhamento psicológico e ou psiquiátrico e fazer o encaminhamento. Avaliar a necessidade de outros encaminhamentos, como da rede de proteção social, quando há suspeita de motivação intrafamiliar ou de violação de direitos. Em relação à autolesão, é fundamental o questionamento ativo e cuidadoso do porquê dessa manifestação. O que se pretendia e o que de fato, né, a pessoa conseguiu. Dessa forma, sem julgamentos, há mais chance de estabelecer uma conexão verdadeira e mais forte para reduzir esse sofrimento emocional e os riscos decorrentes, né, desse ato. Ter atenção aos pacientes já em tratamento psiquiátrico. As medicações devem ser mantidas durante todo o período de isolamento. E, se preciso, facilitar o fornecimento de receitas, sempre considerando a segurança necessária para ter os remédios em casa. Isso tudo deve ser levado em consideração, conversado com clareza, né, com os médicos, para isso acontecer. Então, como podemos prevenir o suicídio na terceira idade? Então, a gente precisa lembrar aí que esse momento de isolamento, né, vamos refletir sobre essa palavra, que o isolamento não precisa ser igual à solidão, mesmo porque o correto é usarmos o termo distanciamento social e não isolamento. O distanciamento físico nesse momento e o contexto da pandemia é importante para proteção e prevenção. Porém, o distanciamento afetivo não são as formas alternativas de enfrentamento, né? Elas podem ser desenvolvidas e encontradas, envolvendo pessoas com vínculo afetivo, familiares, amigos, profissionais. E como muitos idosos têm dificuldade com tecnologias, o que a gente orienta, né? Capacitá-los, ensinar o básico, né? Pode ser de grande ajuda o estímulo à participação em redes sociais, né? Para esses idosos que já conseguem, entendem, né? O funcionamento do celular. Lives de familiares é muito importante, amigos, essas videochamadas, né? Ou de grupos religiosos, possibilitam a manutenção dos vínculos e compartilhamento de experiências, fazendo com que esses idosos não se sintam tão sozinhos, né? Os idosos percebem mais sentido em suas vidas quando são capazes de ajudar ou de dar conselhos. Então, é importante permitir que eles participem de decisões e também acolher suas opiniões. Entretenimento é uma ferramenta que afasta a sensação de solidão. A televisão e o rádio são os meios de comunicação muito utilizados por eles e, em certa medida, podem auxiliá-los a lidar com sintomas depressivos. Então, para isso, né, é importante que se participe, se interesse pelo que eles assistem, conversa, troca ideia e passe um tempo do seu dia, né, conversando sobre algo que eles também possam compartilhar, algo que eles entendam, uma escuta, né, sobre como eles estão vendo esse momento que a gente está passando. Essas aqui são algumas informações que eu trouxe para vocês. Agradeço o convite do Ítalo mais uma vez. Jennifer, mais uma vez eu agradeço você pela participação. Eu tenho certeza que esse conteúdo, as informações que você trouxe, ela vai impactar e conscientizar muitas pessoas. Gente, tchau, tchau. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo episódio. PlenoCast 60+. Qualidade de vida, direitos e cidadania na terceira idade.